primeiro, a gente pode usar esse paradoxo aqui. Você pode ter o corpo físico vivendo a partir dos dramas, e essa aqui é o grande dilema humano, porque a vida acontece mesmo nos dramas, mesmo com alto grau de ruído, 2 e 3 em vigor, ou ele pode ser experimentado a partir do diálogo interno, 4 e 1, formando 5, ou seja, a alma encontrando um campo neutro e esse campo neutro encontrando um veículo capaz de transbordar essa neutralidade que pode ser traduzida como amor. Por isso que o sentimento amor é relacionado com o coração. Então, quando você encontra uma neutralidade sem nenhuma chance dela pender para algum lado, isso transborda na experiência humana, através do corpo físico conectado com a sua radiância, amor. E é desse amor que os mestres estão falando. Não é do nosso amor romântico. Eu já falei também algumas outras vezes, esse amor que surge aí é um amor incondicional, porque essa camada aqui não dá condição a nada, justamente por ser neutra. A neutralidade não dá condição, não coloca forma, não dá medida. Quem deu medida, quem deu ação foi o 3. E se o 3 estiver com baixo grau de vitalidade, nessa soma com o 2 no humano, formando a estrutura central do humano, 5, cria um alto grau de ruído. Aí você não consegue ouvir aquilo que você precisa fazer. E ao não conseguir fazer aquilo que você precisa fazer, você não consegue ser isso. Então a experiência Karata Purak fica corrompida. Você não consegue experimentá-la na sua maior possibilidade, onde há essa fusão total entre ser e fazer. Onde ser e fazer não há um jogo entre uma coisa e outra, uma manipulação do que é um e o que é outro. E essa é a questão quando a gente traz esse campo 5 como o professor. Lembra que a gente já falou aqui também, em um outro momento, que esse campo 5 representa o professor, porque é onde os ensinamentos encontram uma possibilidade de se expressar, porque encontra um veículo capaz de expressar isso. A princípio, seriam duas instâncias, os ensinamentos e o professor. Ou a gente poderia considerar ali uma instância karata e a outra instância pura. Quando que há a experiência total do humano? Quando essas duas coisas se fundem e passam a ser a mesma coisa. Ser e fazer são exatamente a mesma coisa. Ensinamentos e professor são exatamente a mesma coisa. E aí que nessa nossa jornada da vida, você precisa assumir que você é os ensinamentos. E esse assumir se dá, num primeiro momento, com essa vitalidade do 3, criando o 1. Porque sem a percepção clara de uma vida que flui em você através desse centro e que encontra aí uma possibilidade de criar, de dar forma ao infinito. E ao dar forma para o infinito, a possibilidade de se reconhecer isso, e aí se reconhecer isso sem pender para um lado ou para o outro, considerando positivo e negativo, ou seja, sendo neutro, e expressando essa neutralidade, é que os ensinamentos e professor passam a ser uma única coisa. É quando o professor, e pensa aqui professor no contexto não só o contexto de dar aula, professor no sentido de você adquirir a maestria de viver uma vida consciente. O contexto de dar aula, a gente coloca o professor aí, né, como uma figura, mas não é exatamente essa noção. Dentro de tradições espirituais, um pouco, mas não num contexto mais geral do que a gente coloca sendo um professor. E aqui você pode caracterizar o professor sendo um mestre, você sendo o próprio mestre na sua própria vida. Então, quando você, na sua própria vida, assume as consequências de ser a vida, ou seja, aquela vida que entrou em você, encontrou uma possibilidade de agir, de dar forma a ela, né? Então, o infinito vem, encontra uma possibilidade de se materializar, de ganhar forma, imprime um núcleo essencial, da onde tudo irá se desenvolver. E isso se desenvolve, e ao se desenvolver, encontra um campo neutro, capaz de expressar aquilo exatamente da mesma forma, sendo e fazendo, é que você une essa experiência do professor e dos ensinamentos.
E nesse momento você assume a consequência de ser isso. E aqui a gente conecta com outro momento em que a gente falou da possibilidade que o corpo físico tem de sacro ofício. E que na baixa vitalidade a gente considera a visão pejorativa do que é sacrifício, e na alta vitalidade uma ação divina, uma ação sagrada. Mas por que essa ação sagrada surge? Porque você assumiu as consequências de ser os ensinamentos. E não mais de colocar isso em algum lugar fora de você. Tá assim, alguém disse para eu fazer isso. Não, quem está dizendo para você fazer isso? O meu próprio diálogo interno. 4 em 1. A minha própria alma diz a ela mesma, na forma, então o infinito diz a ele mesmo, na forma, através da alma. Né? E aqui também é importante esse outro centro, mas como estamos só lidando com esses centros baixos aqui, para a gente não se perder tanto. Quando a alma recebe e encontra uma capacidade neutra de expressar a ela mesma do infinito na forma, é que você assume essa responsabilidade. E ao assumir essa responsabilidade, o paradoxo some. Né? O paradoxo só existe se você fica preso no corpo, no diálogo 2 e 3. Porque o 2 e 3 ele é uma dualidade. Ele é um pêndulo do polo positivo para o negativo. Não há chance de você resolver essa equação paradoxal no 2 e no 3. Agora, para ouvir o diálogo interno com uma expressão do infinito, você precisa ouvir 4 e 1. O núcleo essencial que já foi printado ali, toda a informação nuclear e da onde se desenvolverá todo o humano, toda essa concepção que a gente entende como humano, e que encontra nesse mesmo humano, tá, como num campo desse mesmo humano, uma área neutra o suficiente para ser ela mesma sem pender. E quando você ouve isso e que você assume a sua responsabilidade diante disso, é que surge essa ideia do sacro ofício. E é onde você experimenta essa fundição total entre ser e fazer, entre professor e ensinamentos. E aí você passa a ser a própria lembrança.